E aí galera, vamos lá? Mais uma aula de física. Hoje nós vamos estudar a capacidade térmica. Bora lá? Olha só, capacidade térmica é a quantidade de calor que um corpo necessita receber ou ceder para que sua temperatura varie 1 grau Celsius, tá certo? Ou seja, a capacidade térmica é a quantidade de calor que o corpo recebe para que aumente a temperatura em 1 grau Celsius. Ou, se for o caso dele ceder, perder essa energia, para que a temperatura diminua em 1 grau Celsius, ok? Preste atenção no exemplo, olha só. Suponha que a capacidade térmica da barra metálica mostrada na figura abaixo seja 10 calorias por grau Celsius. O cal é a abreviação de caloria, que seria a unidade de medida da quantidade de calor. Então, 10 calorias por grau Celsius é a capacidade térmica dessa barra metálica, tá? O que é que está acontecendo? A temperatura inicial dessa barra, o T1, 20 graus Celsius. Então, inicialmente a barra está a 20 graus Celsius. Após receber calor, 10 calorias, a temperatura dela aumenta para 21 graus Celsius. Ou seja, recebeu 10 calorias, que é exatamente o valor da capacidade térmica dessa barra, a temperatura sobe 1 grau Celsius, subiu para 21 graus Celsius, ok? Se fosse o caso da barra ceder 10 calorias, então a sua temperatura, que estava inicialmente a 20 graus Celsius, iria descer, iria diminuir para 19 graus Celsius, beleza? Então a capacidade térmica é a quantidade de calor, a quantidade de energia que um corpo qualquer precisa receber para que a sua temperatura aumente em 1 grau Celsius. Se for o caso do corpo perder essa energia, ceder essa energia, então a temperatura diminui em 1 grau Celsius, ok? Aí olha só a informação interessante. Por que o pessoal técnico, né, que utiliza a ferramenta conhecida como esmeril, não se queima com as faíscas que saem desse esmeril, né? O esmeril é uma espécie de serra, uma ferramenta utilizada para cortar superfícies metálicas. Então, quando o técnico está utilizando, várias faíscas são liberadas, tá certo? Essas faíscas não queimam a pele do técnico porque a capacidade térmica dessas faíscas é muito baixa. Então, perdendo pouco calor, a temperatura da faísca já diminui muito e quando atinge a pele do técnico, não é suficiente para machucá-lo, tá certo? Como é que a gente calcula, né? O cálculo da capacidade térmica. Vamos usar essa expressão matemática bem simples. O Czão representa capacidade térmica. O Q, quantidade de calor, e o ΔT, variação de temperatura. Então, para calcularmos a capacidade térmica de qualquer corpo, é só dividir a quantidade de calor que esse corpo recebe ou cede, dividir pela variação de temperatura, tá certo? Vamos fazer um exemplo? Primeiro exemplo, determine a capacidade térmica de um corpo que perdeu 120 cal, variando sua temperatura em 30 graus Celsius. Então, temos aqui um corpo que está cedendo energia, né? Cedendo calor para o ambiente. Então, perdeu 120 calorias, variando a sua temperatura em 30 graus Celsius. A questão pede a capacidade térmica e forneceu para a gente a quantidade de calor e já deu a variação de temperatura, ΔT, 30 graus Celsius. Então é só substituir na fórmula, bem tranquilo. O C de capacidade térmica vai ser igual à quantidade de calor, 120, substitui o valor 120 que a questão deu, dividido pelo ΔT, 30, tá? Então 120 dividido por 30, 40 cal por grau Celsius. Então, a unidade de medida da capacidade térmica é o cal, da quantidade de calor, e o grau Celsius da variação de temperatura, ok? Então, nesse caso, a capacidade térmica do corpo, 40 calorias por grau Celsius. Vamos fazer um segundo exemplo? Olha só. Uma fonte de energia térmica fornece calor à razão de 10 calorias por minuto. Quando a gente fala fonte de energia térmica, eu estou falando de um forno, tá? Da boca de um fogão, o forno, por exemplo, para assar uma pizza, tá certo? Então, qualquer fonte de energia térmica. Uma fonte de energia térmica
tem no nosso caso aqui uma razão de 10 cal por minuto, tem uma taxa, né, de transferência de calor de 10 cal por minuto. Um corpo é aquecido nessa fonte durante 40 minutos. Sabendo que a temperatura do corpo passou de 32 graus Celsius para 40 graus Celsius, calcule a quantidade de calor recebida pelo corpo e sua capacidade térmica. Então a questão, ela nos deu a taxa de transferência de calor, tá? Eu abreviei aqui a palavra transferência, taxa de variação, ó, 10 calorias por minuto. Então a fonte, ela está transferindo calor a uma taxa de 10 calorias por minuto. A questão nos deu o tempo de aquecimento, né? O tempo em que o corpo ficou sendo aquecido nessa fonte de energia térmica. Esse corpo poderia ser uma panela, pode ser uma pizza, como aqui na foto, qualquer objeto que está em contato com essa fonte de energia térmica. Então, o tempo de aquecimento, 40 minutos. A questão também nos deu a temperatura inicial do corpo, 32 graus Celsius, e nos deu a temperatura final desse corpo, 40 graus Celsius. Está pedindo a quantidade de calor e a capacidade térmica desse corpo, beleza? Primeiro vamos encontrar a quantidade de calor. Para encontrar essa quantidade de calor, bem simples. Nós temos a taxa de transferência de calor e temos a quantidade, né, de tempo que o corpo permaneceu recebendo essa energia. Então, a minha quantidade de calor vai ser igual a 10, que é a taxa de transferência, vezes o tempo em que o corpo permaneceu sendo aquecido, 40 minutos. Então, 10 vezes 40, 400 cal, ok? Então, a quantidade de calor recebida por esse corpo, 400 cal, 400 calorias, beleza? Agora, vamos calcular a capacidade térmica, usando a fórmula que a gente viu no slide anterior. Para isso, precisamos calcular a variação de temperatura. Bem simples, temperatura final, 40, menos a temperatura inicial, 32. 40 menos 32, 8 graus Celsius. Já temos a quantidade de calor, 400 calorias, e já temos a variação de temperatura, 8 graus Celsius. Agora é só substituir na fórmula e fazer a divisão. Então, 40 dividido por 8... temos aí 50 cal por grau Celsius, tá certo? É a capacidade térmica desse corpo. Beleza, galera? Então, dúvidas é só procurar no WhatsApp. Valeu!